Queridos amigos, irmãos e irmãs da Casa do Caminho, um abraço amigo, senhoras, senhores, nossos votos cordiais de muita paz. Oremos. Senhor Jesus, rogamos a vós, Senhor, a presença dos teus emissários, a fim de que possa nos dar o suporte necessário para o estudo da noite de hoje. Que possamos abrir os nossos canais mentais, os nossos canais do afeto, do sentimento, do amor, a fim de que possamos refletir em torno do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, como disse, é uma grande oportunidade estarmos juntos, voltar a esta casa de amor, casa que é abençoada pelo trabalho que faz. Nossa gratidão à nossa irmã Geisa, que nos fez o convite, para que nessa noite possamos refletir sobre um tema que a todos nos é muito caro. Sendo assim, vamos fazer as nossas reflexões. Tirar aqui o som para que a gente possa refletir juntos. Então, o tema da noite de hoje, que nos foi reservado, trata-se de um tema que a todos, aqui na Terra, pertence. Quando digo todos, todos nós espíritos medianos, inferiores, espíritos a caminho. Claro que dentre essas reflexões a gente precisa retirar o Mestre Jesus. E qual é a expressão, qual é a reflexão? Todas as criaturas cometem erros. Quem de nós um dia não cometeu, não comete ou não cometerá um erro? Vivemos em um planeta de provas e expiações. E faz parte do nosso grau evolutivo a nossa imperfeição. Neste planeta de provas e expiações, nunca é demais repetir o que todos nós, certamente, seguramente sabemos. É um planeta que existe o bem e o mal. Todavia, numa metáfora, nesse atual momento, o mal sobrepõe o bem. Nós estamos vivendo uma grande transição e nessa transição, dia virá que a regeneração irá se estabelecer na Terra. Ainda existirá a presença do mal e do bem. Todavia, na regeneração, quando essa estiver estabelecida, desta vez o bem irá sobrepor o mal. E pouco a pouco o mal irá desaparecer na Terra. À medida que os bons deixem de ser tímidos, à medida que todos nós possamos fazer a chamada reforma interior. Então, todas as criaturas cometem erros, mas tem um subtítulo, que é dor, reparação. Nesse sentido, a gente vai avaliar juntos que na Terra, todos nós, de maneira igual, sofremos. Igual queremos dizer que não existe aquele ou aquela aqui no planeta que não passe por angústias, sofrimentos, dores. E quando falamos em dor, na verdade, a grande maioria de nós espíritas avaliamos a dor como um processo de pagar alguma coisa, de resgate, de dívida, que temos um débito. É uma reflexão tanto quanto, digamos assim, limitada a respeito das dívidas, da dor e a respeito, inclusive, da lei de causa e efeito e, sobretudo, de um dos atributos que eu considero os mais importantes da divindade. Deus, conforme o Livro dos Espíritos, é soberanamente justo e bom. Então ele ama a todos. Ele ama a brancos, a negros, a gordos, a magros, a héteros, a homos, a altos e baixos, enfim. Deus ele não tem um senso como nós, terrestres, humanos, limitados, temos,
de eu só trato bem quem me trata bem, eu amo quem me ama, eu respeito quem me respeita. Deus, por exemplo, ele não vai ficar chateado com um ateu. Aliás, já ouvimos algumas vezes, por grandes figuras do grau da religião, como o próprio Divaldo, o Papa Francisco, Dalai Lama, a seguinte expressão: é preferível um ateu honesto, do bem, correto, coerente, do que um religioso, seja católico, budista, espírita, hipócrita. E quem de nós não temos níveis de hipocrisia? É bem verdade que precisamos também fazer esta reflexão. Então, nessa perspectiva de que todos nós erramos, e também que existe a dor e que a dor ela pode ser uma dor reparação, precisamos avaliar que nessa perspectiva de que quando nós erramos ou quando erram em relação a nós mesmos, não é suficiente, por exemplo, perdoar. É preciso, além de perdoar, ter uma ação. Então, João vai dizer assim: não basta perdoar, preciso é que se devolva em amor o mal que nos fizeram. Olha que profunda essa frase. Não basta perdoar, é preciso que se devolva em amor o mal que nos fizeram. Meditemos um pouco sobre isso. Enquanto nós possamos refletir em torno dessa expressão profunda que nos convida a repensar os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Existe uma história muito curiosa. Narra que existia um senhor, na época da Roma Antiga, que tinha muitos escravos. E dentre os escravos, existia um que ele muito confiava e que este o auxiliava nas tarefas de empreendimento, de empreendedorismo, seja com relação, inclusive, à compra, à troca de escravos, seja em relação a outras questões maiores ou menores. Então, o senhor resolveu ir ao mercado e comprar novos escravos. Chamou então esse escravo, que era aquele que ele tinha um respeito, tinha uma relação, e disse: vamos comigo. Chegando ao mercado, ele disse: vamos lá, você já está comigo há muito tempo, escolha dentre esses aí quais que nós vamos levar. E ele então, muito bem, fez a escolha, este, aquele outro. Escolheu um escravo também, que era um senhor muito limitado, debilitado fisicamente. Ele disse: este aqui, senhor. O senhor de escravo então disse: espera aí, eu lhe atribuí você fazer escolhas. Todas as escolhas foram ótimas, excelentes. Mas esta escolha, este escravo não serve para nada, está doente, nos vai dar trabalho, é prejuízo puro. E além do mais, ele é muito velho. Eis então em que esse escravo disse para o seu senhor: porém, justamente por ser mais velho, ele tem algo que os outros não têm, a sabedoria. Isso é importante, senhor, e nós precisamos. O senhor, então, que confiava muito nele, disse: tá, tudo bem. Então ele foi fechar o negócio. Virou para o mercador e disse: quanto custa todos esses escravos e mais este? O mercador disse: este? Este não custa nada, não serve para nada. Como o senhor está comprando muitos escravos em minhas mãos, eu vou te dar, ofertá-lo gratuitamente. Pode levá-lo. Então, todos os outros vieram e este senhor debilitado. O que o escravo mó, o escravo que era uma espécie, numa linguagem bastante da época imperial no Brasil, por exemplo, uma espécie de capitão do mato, digamos assim, para a gente ter uma noção, apenas para fazer uma reflexão. Ele foi então e auxiliou este senhor escravo, debilitado, até a casa. E eles voltar até a propriedade do senhor. E lá viveu-se uma temporada. E o senhor percebeu que ele tinha como escravo responsável nos seus negócios junto a ele, que ele tinha um tratamento diferenciado com este senhor. Sempre o auxiliava. Mas o tempo veio, e então ele alimentava, ele cuidava quando estava mais doente. E quando passou um tempo, infelizmente, este escravo mais velho veio a óbito, desencarnou.
E este jovem escravo tratou então de maneira digna cuidar do corpo, como mandava então o figurino. Limpou, lavou e fez o sepultamento de maneira muito digna. E o Senhor observou e, claro, chamou a atenção e disse: me diga uma coisa, você me disse que quando a gente foi comprar, adquirir, que ele seria importante por ser uma pessoa sábia, mais velha. Mas eu percebi que durante a trajetória dele entre nós, você cuidou muito bem dele. Tratou com distinção, cuidou dele quando ele mais precisou e lhe deu um sepultamento digno. Me diga uma coisa, você já conhecia esse escravo antes? E ele disse: sim, senhor, já conhecia. Já conhecia, e ele alguma coisa parente ele fez? Não, senhor. Este escravo, eu o conhecia, mas ele não lembrou de mim, estava muito velho. Nós morávamos numa região em que ele era amigo do meu pai, e eu fui afilhado dele. Meu pai foi a óbito, e quando meu pai morreu, eu fui morar com ele, muito jovem. O que fez ele então? Tratou bem de mim, e em um certo momento ele me vendeu como escravo. Como? Lhe vendeu como escravo? Sim, senhor. E você, nesse instante, como é que você fez isso? Você simplesmente cuidou dele? Ele lhe escravizou? Pois é, senhor, ele é responsável pela minha situação a qual hoje eu vivo, realmente. Mas eu aprendi uma coisa, meu senhor, que nós devemos devolver com amor o mal que nos fizeram. E veja como é o destino. O destino quis que eu o reencontrasse. E o destino quis com que eu o tornasse escravo como um dia ele me tornou. Mas eu o tratei muito bem. Dessa forma, então, eu me libertei. O Senhor ficou observando e guardou. Guardou esse ensinamento seguramente para toda uma eternidade. Então a frase de Joana: não basta perdoar, preciso é que se devolva em amor o mal que nos fizeram. Que coisa! Eu gostaria nesse momento agora de colocar uma canção do nosso amigo, irmão Armando Lui, que chama-se Diálogo com a Dor. Diálogo com a Dor. Ouçamos um pouco da melodia e da poesia. Inevitável dor, aceite o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim. Inesperável dor, me acolha e me repare, mas tenha compaixão, permita-me sonhar meu erro, meu engano, fruto do gesto insano, me ajude a redimir, conceda-me o perdão, cura nos destinos, sinal do sopro divino. Perceberam que profunda essa letra? O nosso amigo Lui foi muito feliz. Inevitável dor. A dor, no atual estágio que nós nos encontramos aqui na Terra, ela é inevitável. Todos nós, de alguma forma, passamos por perdas, por sofrimentos aqui na Terra. E pasmem os senhores e as senhoras, Joana irá afirmar que, inclusive, até Jesus também passou por momentos de agonia. E observemos, naturalmente, que Jesus, como espírito puro que é, não tinha dívida, débito, enquanto nós outros passamos pela dor, e em geral a nossa dor é dor resgate. Dor, então, em que Jesus não sentiu da mesma forma, porque a dor dele foi uma dor diferenciada, uma dor que os espíritos vão dizer que é uma dor
missão, uma dor elevação. Ele passou por ela numa tentativa de nos demonstrar que se ele conseguiu ultrapassar, vencer a dor, nós também conseguimos. Que Deus dá o frio conforme cobertor, ou seja, ninguém passa por uma necessidade, por uma agonia, por uma dor, se não tem condições de passar por ela. Isso é importante. Então, a dor, Joana vai dizer, a dor de cada um de nós é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Vou repetir. A dor de cada um de nós é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Meus irmãos, é muito profunda essa reflexão. Isso significa dizer que, por exemplo, o amor de mãe, que todos nós aqui na Terra, inclusive o Livro dos Espíritos vai falar sobre, que é o amor que a gente tem de maior elevação, de maior exemplo aqui na Terra entre nós, é o amor materno. Mas nenhuma mãe, por exemplo, irá conseguir tirar a dor do seu filho. Então, por mais que nós nos amemos na amizade, na fraternidade, num filho, num pai, numa mãe, numa esposa, num namorado, num ente querido, por mais que exista amor entre nós, a dor é de cada um. Ela nos pertence, ela é intransferível, portanto ninguém pode compartilhar. Nós podemos sim, provavelmente, por exemplo, solicitar alguém que vai ser o nosso Cirineu, a nossa Cirineia no caminho, que irá nos auxiliar, irá nos amenizar, se merecimento nós tivermos sobre isso naturalmente. Então existirão aqueles que irão ser solidários, que irão nos acalentar, que irão nos acolher, mas isso muito em função, fruto daquilo que nós plantamos, não só do mal. Então, em geral, Joana também vai dizer assim, nós gostaríamos que os amigos e familiares tivessem dimensão da dor que nos aflige. Olha que coisa! Nós gostaríamos que os nossos amigos, os nossos familiares tivessem dimensão da dor que nos aflige. Então a gente diz assim, você não sabe o que eu estou passando. Poxa, fulano, poxa, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu filho. Você nem me pergunta, você não imagina do que eu estou passando. Você nem me pergunta. E às vezes até a gente é chantagista, joga na cara, popularmente falando, né? Quando você sofreu, eu lhe dei a mão, estendi a mão, fiz isso por você, e você não me dá. Aí tem uma expressão popular, uma telefonema. Já viram isso, né? Já ouviram falar certamente sobre isso. Então, nessa perspectiva, e aí vale a reflexão, quando ela diz que nós gostaríamos que os nossos amigos e familiares tivessem a dimensão da dor que nos aflige, é porque nós ainda em estado egoísta não compreendemos uma outra reflexão. Por exemplo, que não é possível que as pessoas, por mais que elas inclusive queiram compreender, ter uma noção, fazer uma noção, ter uma ideia da dor que nós estamos passando, por mais que ela nos acolha, nos dê colo, nos auxilie, não é possível. Joana vai dizer, existem experiências que necessitam ser vividas por cada um de nós para que possamos bem dimensionar. Isto por quê? Porque nós necessitamos passar por aquela dor, ou porque é um resgate, ou porque aquela dor vai nos elevar, ou porque aquela dor vai ser um modelo para outras pessoas, e se bem suportarmos, nós podemos tirar proveito e dar proveito para outro. Compreende? Então, nesse outro aspecto também ainda, Joana vai dizer o seguinte, que nós, tem uma coisa muito curiosa que ela diz assim, cada um de nós conduz a nossa própria dor, e estamos preocupados com o fardo que nos esmaga. Olha que coisa! Cada um de nós estamos preocupados com a nossa própria dor. Isso é fruto do estágio evolutivo que nos encontramos. Portanto, na Terra ainda paira duas chagas da humanidade. Quais são elas? Que a gente ouve, aprende nas palestras, nos grupos de estudo, estudando, lendo. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho. Sobretudo o egoísmo, que é a grande chaga, a grande dor da humanidade. Então, por nós sermos egoístas, ou estarmos, porque ser e estar é uma diferença, né? Ser é permanente, estar é passageiro. Então, nós estamos egoístas. Cada um de nós conduz a nossa própria dor e estamos preocupados com o fardo que nos esmaga. Então, na verdade, quando a gente gostaria que
os amigos, o outro, os familiares, estivessem preocupados, nos dessem atenção com relação à nossa dor, Joana vai dizer isso é impossível, não dá. Primeiro porque nós necessitamos passar por essa dor e só vivenciando essas dores que nós vamos ter uma dimensão do nosso resgate, o porquê vamos nos reeducar. Porque, na verdade, toda dor também, independente dessas dimensões as quais nós vamos retomar lá na frente, a dor sempre é uma amiga. Aliás, Francisco de Assis dizia, ó irmã dor, irmã dor. Então, a dor, ela é uma companheira, ela é uma educadora. Importante isso. Então, cada um de nós conduz a dor, a nossa própria, olha, cada um de nós conduz a nossa própria dor e estamos preocupados com o fardo que nos esmaga. Isso é importante verificar, porque também a gente vai estar observando que, em verdade, nós nos encontramos nesse estado egóico. Então, a dor possui uma função específica de Joana, extraordinária. É o que eu falava há pouco. Ela auxilia o progresso da criatura humana, que somos nós. Então, a dor é um instrumento, é uma ferramenta pela qual a divindade nos disponibiliza para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Como nós sabemos, por exemplo, uma coisa muito curiosa no que se refere à dor física, às doenças, a ciência ela galga passos largos numa tentativa de nos dar uma qualidade de vida. Muitas doenças já foram erradicadas, outras estão por erradicar. Outras tantas, por exemplo, a tuberculose está retornando. E por que ela está retornando se nós já temos medicamentos, vacinas, controle? Ela retorna e surgem novas doenças pelo simples fato daquilo que para nós, que já estamos na casa espírita há muito tempo, somos conhecedores. Isto é, isso é em função da nossa imperfeição. E por isso que vão surgir novas doenças. A Covid-19 que surgiu, diz Dr. Bezerra de Menezes, é uma estrela que veio do céu para nos acolher. Que coisa! Estamos passando pela grande noite escura. Me fez lembrar que agora é o momento em que Jesus se encontrava no tanque de Siloé, quando existia um cego. E os discípulos olhando, disseram, Senhor, por que ele é cego? Ele é cego porque ele pecou? Ele é cego porque os seus descendentes, os seus familiares pecaram? Porque existia essa crença entre os judeus. Jesus disse, não. Ele é cego não porque ele pecou, nem porque nenhum familiar seu pecou. Ele é cego porque, para que enquanto houvesse luz, eu pudesse trabalhar. Porque dia virá que nem eu poderei trabalhar quando seremos abatidos pela grande noite escura, esse momento da grande transição. Aqui uma curiosidade também importante, já que eu toquei nesse assunto, a Amélia Rodrigues vai narrar que essas pessoas que Jesus curou, o cego, o paralítico e tantos outros, Jesus não curou porque simplesmente ele era Jesus e tinha o poder da cura. Ele curou essas pessoas porque elas não tinham dívidas. Aliás, eram espíritos com uma certa elevação, que quando souberam que o mestre ia encarnar na Terra, foram para a fila e solicitaram para dar o seu testemunho. Olha outro tipo de dor. Então não era uma dor, por exemplo, resgate, não tinham dívida. Era uma dor elevação, uma dor que iriam elevar essas criaturas a um novo patamar, porque eles estariam aqui auxiliando no processo do Cristo na Terra. Então esse cego de Siloé, por exemplo, que Jesus vai fazer a cura de maneira tanto quanto, desculpe a expressão, esdrúxula, vai cuspir, salivar na mão, vai pegar a terra, passar nos olhos, e ele vai voltar a enxergar, e ele disse, agora se apresenta lá no Sinédrio e vai dizer que foi curado, porque as pessoas eram tidas como pessoas não cidadãs, mortas, não existiam para a sociedade. Então, vamos voltar ao nosso cerne da questão, que é a questão da dor. Então, a ciência, como nós sabemos, ela tem se esforçado para fazer uma melhor qualidade de vida, para suprimir, diminuir pelo menos a intensidade das nossas dores. Entretanto, algumas enfermidades cruéis, como nós falamos, por exemplo, a poliomielite, a tuberculose, foram debeladas, mas graças, o que eu falava há pouco, o Joana vai dizer assim, no entanto, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável
pelo surgimento de novas doenças. Olha que coisa! Então quer dizer que o HIV, né, a SIDA, a tuberculose, a sífilis e tantas outras doenças, não só as doenças sexualmente transmissíveis, não são castigos de Deus. Não podemos pensar dessa maneira medieval. Não é um castigo de Deus. É o homem e a mulher, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, que vai fazer com que surjam as doenças. E elas são necessárias, como o câncer. Por exemplo, a nossa Casa do Caminho é uma casa que trabalha com cura, não é verdade? Mas nem todos que vão passar por uma cirurgia espiritual, por um tratamento desobsessivo, irão obter a cura literalmente, sobretudo das enfermidades. Nem todos. Eu preciso ser honesto. Nós precisamos ser honestos com relação a isso. Por quê? Porque não está no mapa kármico da pessoa. Porque aquela doença para ela é uma necessidade. Porquanto também nós ainda não temos a fé devida no Senhor. Deveríamos orar assim: Senhor Deus, cura, por exemplo, a minha mãe do câncer, da neoplasia, que ela se encontra estabelecida, Senhor. Mas se for necessário que ela continue com a neoplasia, dá-nos coragem a ela, a nossa família, para que nós possamos suportar, compreender. Às vezes a gente pede a cura de certas doenças. Eu me lembro uma vez mais aqui agora do velho Divaldo Franco, ainda na época que o caminho da redenção era na calçada. Existia um senhor que assistia às palestras de Divaldo, sempre ali presente, e fazia perguntas, estava presente. E ele um dia fez uma entrevista com Divaldo. Ele tinha um problema de saúde grave. E Divaldo então tomou o nome dele, começou a fazer uma oração e pediu ao Dr. Bezerra que auxiliasse na cura dele. Olha que coisa! Dr. Bezerra fez: Divaldo, essa doença aparece em nosso amigo, é importante, necessário. Mas Dr. Bezerra, ele tem assistido as doutrinárias, tem se esforçado, modificado tanto. Dr. Bezerra fez: vamos lá. E a cura foi estabelecida, mas foi um processo educativo para todos envolvidos, inclusive para Divaldo. O cidadão então foi curado. E percebeu Divaldo que depois de um tempo ele que frequentava quase que diariamente o caminho da redenção, começou a ter espaços de 3 em 3 dias, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Daqui a 2 meses, sumiu. Nunca mais apareceu. Divaldo um dia pensou: mas nossa, continuou orando para ele e fez: meu amigo sumiu, por que será? Será que ele desencarnou? Pensou ele. E um dia Divaldo, pegando o jornal, quando ele abriu, tinha lá, na página policial, ele olhou a foto e fez: eu conheço esse rapaz, é meu amigo. Então o sujeito foi preso por estelionato. Bezerra se apresenta via o Divaldo. A doença para ele era necessária. Enquanto ele estava doente, ele estava aqui, tentando se redimir. Ficou curado, olha o que aconteceu, voltou ao seu crime antigo. Então, para que a gente possa entender, Joana fala assim: há dores, existem dores que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam e abençoam vidas. Vamos de novo essa frase? Existem dores que domam as nossas paixões inferiores. Então a dor tem essa função de domar as nossas paixões inferiores. Por que ela diz paixão inferior? Porque existem paixões superiores. Por exemplo, um cientista apaixonado pela pesquisa é diferente, né? O amor, a sabedoria, a filosofia, a paixão pelo saber é diferente. Mas existem as paixões inferiores, as paixões primárias, que fazem parte do nosso primarismo desde que a gente está aqui na Terra e que nós não vencemos ainda. Tudo em excesso. O sexo é uma coisa ruim ou uma coisa boa? O sexo é uma coisa excelente. Mas quando é utilizado de maneira equivocada, é que nem nós estamos com sede e de repente está lá água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você vai sentir. O sexo desagrado, um desvario, sem noção, sem compromisso, é o que acontece. Assim também são outras questões. Então, nesse sentido, existem dores que domam as nossas paixões. Nós vamos pegar o livro Paz em Redenção, por exemplo, ou um livro chamado Tormentos da Obsessão, e iremos perceber que existe um caso muito curioso, por exemplo, de uma criatura que ela vai ter vários equívocos. E foi necessário que ela nascesse no Brasil, em Minas Gerais, com câncer, porque o câncer iria domar uma das suas paixões inferiores, mas nem assim o câncer conseguiu domar. E ela vai reencarnar depois com um problema de hidrocefalia. As pessoas que nascem com hidrocefalia também têm outras perspectivas. Não é regra para todos, mas podem ser suicidas em potencial. E várias vezes tiveram a oportunidade e cometeram suicídio.
Então reencarnam dessa maneira. Então existem dores que domam as nossas paixões, assim como existem aquelas que resgatam dívidas e existem aquelas outras que reabilitam e abençoam as nossas vidas. Por isso que Joana vai chamar a atenção. Ela diz assim: não consideres que sofres porque fostes o pior dos seres no passado espiritual. Desde criança eu ouço familiares dizerem assim: ai meu Deus, parece que eu joguei pedra na cruz. Já ouviram essa expressão? Ou já fizeram uso dela? Não é verdade? Quando a gente está num sofrimento que é recorrente, ou acontece algo assim, eu devo ter jogado na... Eu mereço esse marido, essa mala sem alça. Eu mereço essa esposa, esse filho. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu devo ter sido infeliz. Essa é uma concepção equivocada que nós temos. E isso não é uma realidade. Portanto, não consideres que sofra porque fostes o pior dos seres no passado espiritual. É nesse instante que Joana nos revela e nos convida a refletir que existem três tipos de dores: a dor elevação, a dor conquista e a dor resgate. Certamente a maioria de nós estamos enquadrados na terceira dor. A nossa dor é a dor resgate, porque nós não aprendemos ainda a amar. O amor ainda não evitou a dor. Então a nossa dor é resgate. Mas existe a dor elevação e a dor conquista. Jesus passou pelos seus momentos de dor, mas por um acaso era dor resgate? Não. Jesus não tinha dívida. Era espírito puro. Ele não era nem espírito superior. Estava, conforme a escala espírita em O Livro dos Espíritos, era um espírito puro. Portanto, Jesus é uma dor elevação. Porque os espíritos, assim como Jesus, assim como nós outros, estamos em constante processo de evolução. Então, seguramente, Jesus, mesmo sendo espírito puro, mesmo sendo o governador do nosso planeta, com certeza a sua missão quando encarnou na Terra fez com que ele galgasse graus no processo evolutivo. Então, a dor é uma dor elevação. Existe a dor conquista. Com certeza, figuras como Chico, em que pese Chico dizer que era um médio de prova, em que pese. E Divaldo também diz a mesma coisa. Mas poderíamos citar figuras como, por exemplo, Chico, como, por exemplo, Madre Teresa, a nossa irmã Dulce, que foi uma dor conquista. Então, continuar com o trabalho de amor, dedicando-se ao próximo, não desistir até o último, ser fiel até o final, como foi o caso de irmã Dulce. E quantas dores a irmã Dulce passou? Eu me lembro que um dia, em uma das empresas que eu trabalhava, teve um período que eu me encontrava muito doente, eu estava com uma crise muito grande, que foi uma crise de ouvido, junto com garganta, e eu fiquei um período assim recorrente. Claro que existiam outros fatores aí também presentes, o qual, inclusive, em uma entrevista com o Divaldo, ele foi nos revelando e a gente foi compreendendo. Mas aqui na questão da existência, eu me lembro que uma vez a companheira do setor de recursos humanos dessa empresa assim: mas Gladys, você não é espírita? Eu disse: sou. Ela fez: e como é que você passa por tudo isso? Você é um espírita sem fé. Aí ela me jogou aquilo, eu fiquei: nossa. Mas eu disse: mas fulana, o que leva você a dizer isso? Porque você não cura nessa doença? Aí eu entendi, ela quis me agredir o espiritismo, né? Eu disse assim: digo, mas você já percebeu, ela era católica, aí infelizmente fui muito duro também. Ele disse: você já viu a irmã Dulce? Irmã Dulce sofre. Ela não tem fé? Ela dedica-se ao próximo. Ela não tem fé? Ela é um ser amoroso. Aí ela silenciou. Mas aí eu não disse mais nada. Não poderíamos tentar evangelizar. Mas nós outros aqui que frequentamos a casa espírita, que fazemos tratamento, que passamos por grupo de estudo, que assistimos doutrinárias, palestras, seminários, que somos médios, trabalhadores da casa, já temos a condição dessa compreensão, dessa dor reparação. Portanto, a dor elevação, a dor conquista, a dor resgate. E a nossa dor é o quê? É resgate. Porque o nosso amor não conseguiu evitar ainda esse tipo de dor. Por isso mesmo, Joana vai dizer assim: ama. Vilipendiado, maltratado, ama sempre. Precisamos aprender a amar. Precisamos aprender como essa história que contamos no início do escravo. Veja, ele tornou-se escravo. Então, não basta perdoar. É preciso que nós devolvamos com amor a dor que nós passamos. É claro que é um grau além. Muitos de nós dizemos assim: eu não consigo perdoar.
não adianta. Que guardado aqui dentro. Alguns dizem assim: olha, eu não te desejo nenhum mal, mas não fale comigo não. Eu não consigo esquecer. Outros dizem assim, porque a gente aprendeu com a doutrina espírita, aspas, com a doutrina espírita, com algumas pessoas que, por exemplo, quem perdoa esquece. E Joana irá nos revelar que o esquecimento é um aspecto psicológico do ser. Portanto, perdoar é não desejar o mal. Então, quando alguém diz assim, olha, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer, é compreensível. É uma matiz, é um nível de perdão. Outros dizem assim, eu não desejo mal. Outros oram, Senhor, tira de mim. Então a gente precisa compreender que quando a gente cultiva a mágoa, o rancor, quem cultiva a mágoa, quem cultiva rancor, cultiva lixo mental. E ao cultivar lixo mental, o primeiro que vai estar envolvido com essa infecção, digamos assim, somos nós. Portanto, a gente também diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Então, eu nunca vou perdoar fulano, jamais. A pessoa às vezes trabalhadora espírita, já vi trabalhadores dizerem isso. Não perdoa, não adianta. Outros, curiosamente, dizem assim, olha, o meu coração não tem lugar para não perdoar. Eu perdoo fulano. E eu entrego a ele a reencarnação. Deus sabe o que faz. Porque a que se paga, a que se faz. A que se faz, a que se paga. Olha que coisa! E nós não percebemos que nós, na verdade, estamos ali magoados, chateados. Outros dizem assim, olha, não tenho mágoa não, mas fulano lá, eu cá. Não perdoou 100%. Mas se você já consegue compreender que é importante perdoar, é importante que você compreenda e também faça algumas reflexões. Por que eu não consigo perdoar Gleidson? Eu não consigo perdoar Gleidson porque isso me causou um trauma, foi o que o Gleidson disse, é porque isso me remete numa associação de ideia a uma outra questão, a um complexo que eu adquiri e eu não sabia que tinha na minha infância com relação à minha mãe, com relação ao meu pai, com relação à minha vivência na infância, um bullying que eu sofri. Mas também pode ser algo que está no meu inconsciente profundo, que eu trouxe de outras existências. Então, Joana vai dizer assim, abastece-te, porém, nas fontes inexauríveis do bem. E organiza a tua vida moral e mental, de forma que os teus atos sejam produtores de harmonia pessoal e de equilíbrio. Quando convidado pela dor-reparação, que é a nossa dor, da grande maioria de nós, ao testemunho de libertação espiritual, portanto, a dor-reparação é um testemunho de libertação espiritual, ou diante de qualquer expressão de sofrimento que tivesse vivenciado. Então, saímos de uma dor resgate para uma dor libertação. Amemos. Que possamos compreender. Quando eu não consigo perdoar o outro e eu já compreendo que eu não consigo perdoar, façamos essas reflexões. Que motivos reais, além da dor que fulano prejudicou, por que eu não perdoo? O que é que mexeu comigo? O que é que tem no meu íntimo? É uma reflexão que não pode ser desconsiderada. Bem como também precisamos fazer uma outra reflexão em torno, que é na perspectiva, meus amigos e minhas amigas, dessa relação de avaliarmos também, assim, se eu não consigo perdoar, eu preciso compreender que o esquecimento é um fator psicológico, que muitas vezes só o tempo, e esse tempo pode ser um tempo, inclusive, nessa existência, de dias, meses, anos, alguns anos, muitos anos, e pode ser que só seja quando do nosso retorno, do meu retorno ao mundo espiritual. Quando diante de uma realidade de uma outra dimensão, eu irei verificar que talvez, olha, fulano não foi tão assim quando eu pensei, onde eu vou fazer reflexões, que eu julguei muito, eu condenei, eu não compreendi. Quando alguém nos machuca, a Joana vai nos chamar a atenção e nos fazer um convite e diz assim, pense da seguinte forma, que o outro está
doente. Tão doente quanto eu estou, e talvez um pouco mais. Todos nós, eu costumo dizer, estamos em estado febril, né? Estamos com febre. Então estamos com 37, 38. Alguns estão com febre mais alta, 40, 45 graus. Alguns de nós estamos assim com 36, ó, temperatura de bebê. Mas basta que alguém pise em nosso carro, basta que alguém mexa com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e aí a gente demonstra, sabe, a face obscura do ser que habita, porque todos nós, ainda no atual estágio que nos encontramos, temos essa face, melhor dizendo, obscura. Quem é que vai vencer? Se o lobo ou se o cordeiro? É aquele que eu mais alimentar. Então, quando alguém me prejudica, me prejudicou, quando alguém me maltratou, e eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar e para uma dor, libertação, o que é que eu faço? Eu já reconheço. Então eu vou orar para essa pessoa, vou orar para mim. Senhor, auxilia com que eu possa ver. E eu vou fazer um combinado comigo. Poxa, Gleison me maltratou, ele me prejudicou. Mas eu preciso, na matemática espiritual, avançar, evoluir, crescer. Então eu vou fazer um compromisso comigo mesmo. Eu vou verificar se Gleison tem alguma qualidade. E vou destacar a qualidade de Gleison. Eu vou orar por ele, eu vou orar por mim. E, sobretudo, eu vou agir no bem. Porque quando a gente age no bem, a gente vai estar num patamar de vibração. Nós não iremos ser superiores aos outros. Mas na prática do bem, primeiro, olha na matemática espiritual. Quando nós nos esforçamos diante das dores que nós passamos, da dor reparação, inclusive, da dor resgate, mas a gente não desiste do esforço de agir no bem, de fazer ações positivas, ações afirmativas, de ir para um trabalho da sopa, de ir para um trabalho nas comunidades mais carentes, de fazer o evangelho, de escutar pessoas, de ser passista, enfim, nas dimensões que a caridade nos proporciona. Quando nós nos esmeramos, quando nós nos esforçamos, agindo bem, nós adquirimos o quê? A simpatia dos bons amigos espirituais. E é nesse instante, quando nós adquirimos essa simpatia dos bons amigos espirituais, é que nós vamos ter, por exemplo, a empatia deles para conosco. E nós também iremos desenvolver a empatia. Veja, eu sei que vocês sabem, mas ser simpático faz parte de um verniz da educação. Olá, você está muito bonito com essa camisa azul, Gleison, quadriculada, gostei. Ficou bonito você. Aí quando o Gleison sai assim, menina, você viu que camisa horrorosa, parecendo de quadrilha, de São João? Não é assim? Ah, fulano, eu queria ser seu amigo. Na frente você falou que ele estava tão bem, por trás você disse, eu não posso falar a verdade. Seu cabelo tá lindo, fulana. E quando sai, nossa, como é que fulana amarrou aquele cabelo daquele jeito? Olha como nós somos. Então, nessa perspectiva, ser simpático muitas vezes é fruto de um verniz. A empatia é a arte, é a habilidade que nos diferencia também dos outros animais. Olha a expressão, nos diferencia dos outros animais. Porquanto, conforme o Livro dos Espíritos, nós fazemos parte de algumas dimensões. Nós, enquanto encarnados que nos encontramos, fazemos parte da dimensão animal. Então, nós nos encontramos no reino animal. Enquanto espírito que somos, mesmo encarnado, também fazemos concomitantemente do reino espiritual. Percebe? E desencarnado só do reino espiritual. Encarnado do reino material. Lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 6, lá da introdução, ele vai dizer sobre isso, esse aspecto. Que enquanto encarnado, participamos do reino animal. Enquanto espírito que somos, participamos do reino espiritual ou angelical, como queira. Questão de expressão. Então, nessa perspectiva, a gente vai compreender que ser empático, colocar em prática a empatia que nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, você vai ver uma leoa numa savana com seus filhotes fortes e uma outra leoa com seus filhotes mirradinhos. E eis que então aparece um antílope. A leoa vai e abate o antílope. A leoa mais forte abateu o antílope e vai colocar para seus filhotes. Ela não vai dizer assim, vou dividir com a outra leoa que os seus filhotes estão mirrados, passando necessidade. Ela não faz isso.
Apesar de que nós humanos, às vezes, temos compreensão, atitudes de animais irracionais. Mas só em nós existe essa habilidade da empatia, de colocar-se no lugar do outro. E colocar-se no lugar do outro não significa concordar com o outro. Por exemplo, assassinato. Acredito que todos nós aqui, nesse instante, somos contra, claro, um assassinato. Não é verdade? Mas quando alguém mata fulano, sai no jornal, nossa, já vi monstro, matou, merece morrer. Já vi espírita dizer isso. Imagine, não devemos. Então a pessoa está com febre de 45 graus. Eu tenho que usar empatia. Não significa dizer que eu concordo. Mas o que levou fulano a matar fulano? Então eu vou me colocar no lugar dele. Foi o ciúme, o orgulho, foi tal coisa exacerbado. Claro, um desequilíbrio. Eu compreendo o motivo pelo qual levou. Ainda que eu use aquela expressão popular. Explica, mas não justifica. Mas eu compreendo. E compreender não significa concordar. É como os bons amigos espirituais. É como Jesus em relação a nós. Quem de nós não cometeu equívoco, que atire a primeira pedra. Então, nessa dor libertação, por exemplo, a mulher adúltera, que falávamos no início, que a gente usa muito essa expressão, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Amélia Rodrigues vai narrar em uma de suas últimas obras, Os Bastidores, que naquele momento em que Jesus, então, foi levado a mulher adúltera para ele, e se ele dissesse ao contrário, ele é que seria apedrejado, porque foi uma tentativa de jogarem contra Jesus. Ele que nada escreveu, conta a tradição que ele estava escrevendo sobre a terra e escrevendo sobre os equívocos dos mais velhos aos mais novos. E foram se retirando. E ele pergunta à mulher, cadê as pessoas que queriam te condenar? Senhor, eu não sei. Se meu Pai que está no céu não te condenou, não sou eu que te condenarei. Vá e não peques nunca mais. Pronto. É aí que a gente vê essa história. A Amélia vai narrar que naquele mesmo dia, à noite, ela andou quilômetros e foi até a casa de Simão Pedro para conversar com Jesus. Porque ela estava com consciência de culpa. Porque ela cometeu adúltero. Só que quando a gente fala em adultério, a gente fala da mulher adúltera, a gente esquece que existe um homem adúltero. Não existe uma pessoa só cometeu adultério. Existe ambos cometeram adultério. E às vezes a gente sabe que existe um triângulo, um poliângulo. Que no caso aí são os espíritos que estão por trás. Mas a responsabilidade é nossa, não podemos culpar os espíritos, tudo bem? O que é que ela vai fazer? Ela vai andar quilômetros, vai à casa de Simão à noite e vai dizer, Senhor, eu cometi o equívoco, sim. Mas eu não adulterei por prazer, por desejo, por vontade. Aí ela vai narrar que o seu marido no início amava muito, etc e tal, correspondia ao amor, inclusive na intimidade da sexualidade. Mas depois de um tempo, Amélia vai narrar que este senhor começou a se afastar e ganhar muito dinheiro. E ele queria se separar. Como as leis não permitiam separação, ele criou essa situação. Ele pagou a uma pessoa, no caso um homem mais jovem, para que pudesse tentar. Ela que não tinha mais o contato com seu esposo, ele estava, se afastando dela, estava na fragilidade, ela se permitiu e cometeu adultério. Então o Senhor precisa agora lhe contar, porque é o quê? Consciência de culpa que formou nela. E Jesus disse, então, você agora vai resgatar. É a dor resgate. Você vai cuidar de crianças. Ela fez, mas Senhor, eu não posso parir. Olha, amar os nossos filhos para quem pode parir é uma obrigação. Ama aqueles que você não pode parir. Então ela vai fundar uma espécie de casa do caminho na época e vai cuidar de pessoas, de crianças abandonadas, de pessoas leprosas. E passaram-se longos 10 anos ela nesse trato. Um belo dia, 10 anos depois, a Amélia vai narrar que vai se aproximar já um senhor mau, com neoplasia, né? Portanto, com câncer, né? Aliás, com esqueci a doença de pele agora, lepra. Com a lepra, tomado de lepra. E ela cuidou desse senhor como ninguém. Mas ela não o reconheceu. Já dei a dica, né? Mas é quando ela perceber a ele, o ex-marido. Mas ela não se anunciou, porque ele também não reconheceu ela. Então ela disse, o que foi que aconteceu? Ele vai narrar, e ele vai dizer então que um dia queria conhecer Jesus, mas Jesus nunca quis escutar. E que ele sentia saudade da mulher que ele mais amou na vida dele. Aí ela se emocionou.
E que ele um dia queria encontrá-la para dizer quanto ele amou, que ele se arrependeu tanto do que. Aí ele contou tudo para ela. Mas ela não disse quem era ela. E ela disse, mas Jesus, ele fez, esse Jesus não quis me ouvir, só ouviu a ela. E ele estava muito indignado. Então ela disse, mas ele vai começar a lhe ouvir a partir de hoje. E ela cuidou dele até o momento do desenlace. Então, não basta perdoar. É preciso devolver com amor para aquele qual. Aí a gente transforma a nossa dor reparação, a nossa dor resgate, que vira dor libertação. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, ouçamos um pouco mais a canção que a gente colocou no início. Inevitável dor, aceite o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim. Compreende, meus amigos? Inevitável dor. Que possamos então refletir dessa maneira, nossa gratidão. Fechemos os olhos agora para a nossa prece final. Convidamos aos médios passistas da nossa casa para que possam emitir a bioenergia de onde quer que se encontre e que todos nós possamos ser beneficiados. Jesus amigo, abençoa nesse instante, Senhor, nossa gratidão por esse momento de reflexão. Que essas reflexões possam ter atingido a todos nós, necessitados da alma, Senhor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Aos passistas, que essa energia que estão sendo passadas possa alcançar os nossos corações, as nossas mentes. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Obrigado, meus amigos, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Um beijo no coração e até a próxima.